Graça e paz, queridos irmãos. Hoje daremos uma palavra sobre a oração, a importância da oração na vida da igreja. Acompanhe comigo, por favor, a leitura de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, nós estamos diante de um momento em nossas vidas como cristãos muito parecido com esta situação de Daniel. Nós vimos aqui que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele então põe em prática um costume que já era de muitos anos em sua vida, a oração. O que temos hoje são decretos contra a igreja, são leis assinadas, governadores assinando leis e decretos que prejudicam a igreja do Senhor Jesus. E o que nós percebemos aqui nesse texto é que Daniel, logo ao ver a escritura assinada, ao saber que a escritura estava assinada pelo rei Dário, aquele interdito, ele entendeu que as portas podiam estar se fechando, mas os céus estavam abertos. Ele então entra em sua casa, sobe para o andar de cima, onde ficava o seu quarto, que haviam janelas, e essas janelas de frente a Jerusalém, ou na direção de Jerusalém, ele começa então a orar e clamar ao Senhor. Falando um pouco sobre a importância da oração, alguém dizia que a oração é uma bomba, no sentido da sua abrangência. Ela tem mais poder do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Poder para resolver, poder para solucionar os problemas da nossa casa, da nossa família, da igreja, do Brasil, do mundo, porque o nosso Deus não está surdo para que não possa ouvir o nosso clamor. Então, o que nós podemos fazer, irmãos, como igreja do Senhor Jesus hoje, é orar, é clamar. Todos conhecemos o versículo de 2 Crônicas 7,14, que já se ouviu muito nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade e de aflição que a igreja passa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, sararei a sua terra. Meus queridos, Paulo, lá em Efésios 3,14, ele vai dizer, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa era essa que Paulo se referia também aqui em Efésios? A causa do Evangelho, né? A abrangência do Evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus, a divulgação da palavra de Deus. Lá em Gideão, a primeira palavra que Deus dirige para Gideão a respeito dos homens é a seguinte: os medrosos e os covardes fiquem para trás. E com 300 homens, nós vemos ali que Gideão vence a batalha. Nós vemos que Deus quer mostrar que o poder é dele e não do homem. Ao Senhor pertence o poder, ao Senhor pertence todo o poder e soberania. Então, queridos irmãos, quais foram então os homens de Deus que deixaram exemplos na Bíblia para nós a respeito da oração? Vários nomes são citados aqui, mas principalmente Pedro é livre da prisão lá em Atos 12, 9, quando a igreja está reunida orando, né? Nós vemos também Daniel, né, que tranca a boca dos leões quando ele ora. Nós vemos Jesus, que escolheu os 12 discípulos
passando a noite toda em oração. Ele é o nosso exemplo maior, né, de oração. Nós vemos também, irmãos, Ezequias, quando recebe aquele decreto do profeta que põe a sua casa em ordem, pois haveria de morrer. Ezequias ora, chora na presença do Senhor e ele recebe então 15 anos mais de vida. Deus lhe acrescenta. Ana, uma mulher, ora por um filho, Samuel. E em resposta à sua oração, quem foi Samuel? Profeta, sacerdote, rei. Samuel foi um homem que tem o seu nome nos mais altos níveis da palavra, da escritura. Samuel foi um homem grande na presença do Senhor. Muito grande foi a sua obra. Abraão, que intercede por Ló, né? E assim, irmão, só a oração é capaz de mudar a igreja, de mudar o mundo, de mudar esses decretos, essas leis, né, que os homens estão criando. Todos os pregadores usados por Deus foram homens de oração. Entre eles, nós já citamos, né, Samuel, Moisés, Elias, os apóstolos e o nosso supremo exemplo de oração, que foi o Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus, ele é o nosso exemplo maior na oração. Meus queridos, desta forma, nós cremos que não precisamos ficar clausurados, presos, com medo. Precisamos sim tomar os cuidados devidos que nós temos que tomar nesse momento de pandemia. Mas não é necessário esse medo, esse terror nos olhos, no olhar, né? Este medo terrível, porque o Senhor promete lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É todos os dias, igreja do Senhor Jesus. A promessa do Senhor não é só para hoje, ou para ontem, ou para amanhã, mas todos os dias. O Senhor promete estar conosco, andar com você, cuidar de você, dia a dia, todos os dias. Queridos, nessas palavras que nós temos dito a vocês, nós vemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali no Rio Jordão, em Lucas 3, 21, 22. E cheio do Espírito Santo, Jesus retornou do Jordão e foi conduzido ao deserto, onde por 40 dias jejuou e orou, triunfando sobre as tentações do maligno, né, do diabo. Em Lucas 4, do 1 ao 13, nós vemos a narrativa desses fatos. Então, para Jesus, a oração era mais importante do que o sucesso no ministério. A oração para Jesus era mais importante do que o sucesso no ministério. Quanto à multidão veio ouvi-lo pregar, ele foi para um lugar tranquilo e solitário, a fim de orar. De um modo diferente de alguns pregadores atuais, Jesus maravilhosamente entendeu que a oração deveria ocupar o primeiro lugar em um ministério, ou em seu ministério e em sua agenda. Então, queridos, o mesmo espírito de oração que estava sobre Jesus foi derramado também sobre os discípulos na festa de Pentecostes. Então, eles passaram a orar continuamente. A oração, então, foi um dos quatro principais na vida dos cristãos. Um dos princípios básicos. Os crentes oraram de forma regular, sistemática, bem como nos momentos de urgência. Pedro e João foram modelados ou modelos de oração. Canal de Deus que Deus usou para a cura de homens, como o paralítico, né? E com outros irmãos, eles se reuniam sempre em oração. E em Atos 2,
42 em diante, nós vemos que a igreja tinha paz, que a igreja era avivada, que a igreja andava no temor do Senhor, né? Além da oração, outro fato muito importante que a igreja precisa após esta pandemia, ou mesmo durante, é a questão da comunhão, do partir do pão. É interessante que Hebreus 10, 25 vai dizer assim: não deixemos de congregar, né? Ou seja, esse era o costume de alguns, segundo a palavra aqui. Mas o conceito de congregar hoje não é só reunir, não é somente culto. Por quê? Porque nós temos isso que eu estou fazendo hoje com você, né? Esses meios que Deus nos deu através da tecnologia, né? De se comunicar. Então, o desejo ou o contexto aqui de congregar hoje é diferente, né? Não somente estarmos na igreja, mas também estarmos juntos, socializar, fazer os nossos encontros, o convívio. É isso que a igreja precisa, é isso que nós desejamos ter de volta. E, meus queridos, não desanimem, creiam somente que esses tempos voltarão, que nós vamos poder estar juntos na socialização, nos nossos encontros, né? Esse congregar social, certo? Pessoas não nasceram para viver assim clausuradas, sem socializar, presas, com medo, apavoradas, né? Joel 2 vai falar de um avivamento nos jovens, nos velhos. Toda a igreja precisa desse avivamento. Então, meus queridos, vamos nos preparar. A igreja deve estar nesse momento orando, se preparando, jejuando, preparando projetos, né, para o crescimento espiritual da igreja, projetos de ações sociais para a igreja. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, né? A igreja é viva. E o nosso Deus também está vivo. E ele disse: ide, fazei discípulos. Nós precisamos, como igreja, então, levantar novas pessoas, chamar. Precisamos ter um projeto também de oração, né, na igreja. Queridos, uma das coisas que tem trazido esta doença atualmente é fazer as pessoas perderem o paladar. Quando, que é um dos sentidos mais importantes, eu creio, né, na vida do ser humano. Logo no início desta pandemia, eu pedi ao meu Deus, eu falava: Senhor, não me deixe nunca perder o paladar, deixar de sentir o cheiro e nem o gosto das coisas, né? Então, muitos crentes têm perdido o paladar espiritual. Não têm transmitido também o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo tem faltado nas igrejas. Muitos estão doentes e perderam o seu paladar, que é um dos, como eu já disse, né, físicos. Mas a igreja do Senhor Jesus, espiritualmente, também está sem sabor, sem sentir o gosto o cheiro do bom perfume de Cristo e o gosto saboroso da palavra de Deus, né? Que a Bíblia diz que é o pão da vida e que é saborosa a palavra. E a igreja precisa desta palavra. Eu não estou dizendo que reunir e fazer culto tem que estar com a palavra de Deus. Todos os nossos encontros, toda a nossa ação social, tudo que fizermos deve estar incluso a palavra de Deus. Aí vem o que diz lá em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. E nesse texto, voltando ao texto de Hebreus 10, 25, ele vai dizer: quanto mais quanto vedes que o tempo se aproxima. A volta de Jesus está próxima. E o tempo se aproxima. Este é o tempo. Este é o tempo de a igreja despertar, de a igreja viver esse evangelho, né? De se preparar para, quando puder entrar em ação, estarmos animados, né? Pois diz o autor lá na melodia: desanimados, não, não, não. Animados, sim, sim, sim.
com Cristo alegre, vamos sempre fazer a obra, sorrir, vamos orar. Os céus estão abertos, como eu disse no início. Deus não está surdo. Você pode orar, meu irmão. Você pode entrar no seu quarto e orar. Então faça isso, né? Tenha um tempo a sós com Deus e faça suas orações, né? Faça suas orações. Viva esse momento que você pode orar, que ninguém pode tirar de você este momento especial, que é o momento da oração. Né? E é aí que a igreja vai então ter poder para testemunhar com ousadia, né? Uma oração que Deus responde, capacitando a igreja a enfrentar, né, cada dia os seus inimigos, revestidos de poder. É o que nós vemos lá em Atos 4, do 29 ao 31. Quando a igreja ora, ela é revestida, né, de poder. Eles tornaram-se profundamente unidos, né, e então se dispuseram a dar sua própria vida pelo Evangelho. E assim, irmãos, mais tarde os apóstolos revelaram a grande prioridade de sua vida, quando decidiram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 4, 31. Meus queridos, a oração e o ministério da palavra exige consagração, exige vida santificada, exige vida no altar. Vida santificada não quer dizer uma vida isenta de pecados, né? Mas pecados confessados e uma vida no altar de Deus, na presença de Deus, aonde você tem intimidade com Ele, onde você vive uma vida de testemunho, uma vida realmente na presença do Senhor. Então, meus queridos irmãos, não tem nenhum grande desses, conforme o texto de Daniel, presidentes, sátrapas, governadores, que possam interromper as suas orações na presença de Deus, que possam impedir o agir de Deus na vida da igreja, o agir de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Farei uma breve oração pela sua vida. Santo e amado Deus, nos abençoa nesta hora, Senhor. Abençoa a igreja do Senhor que se reúne. Alguns estados, Senhor, do nosso país foi liberado os cultos com horários preditos, resumidos, mas outros não. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia daqueles que ainda não podem abrir as suas igrejas, fazer o culto e adorar o Senhor. E também, Senhor, de nós, teu povo, que podemos fazer isso, mas que estamos frios muitas vezes, sem sabor. Ó Pai, tem misericórdia. Ó Deus, enche-nos do teu poder, da tua graça, e que cada um dos teus servos, cada um da tua igreja, venha entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que não há impossível para Deus. Nós acreditamos no teu poder, nós cremos na tua graça e na tua misericórdia que nos assiste dia a dia. Visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, os que estão doentes com dores físicas, mas também os que não podem respirar, os que estão sentindo a dor na alma pela perda dos seus entes queridos. Visita, Senhor, todos esses que sofrem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.